Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos falando de jejum. Jejum é coisa séria. Deus leva muito a sério a vida consagrada, a vida dedicada a Ele. Deus leva muito a sério a santificação. Deus leva muito a sério as manifestações de amor e de dependência para com Ele. Porque Jesus fala que o nosso jejum, quando estamos falando da nossa vida pessoal, do nosso culto individual, da nossa adoração pessoal para com Deus, ele deve preferencialmente ser mantido em secreto. Deve ser algo entre Deus e eu, entre eu e o nosso Deus. O jejum ele pode ser interpretado como uma dinâmica, como um exercício espiritual, como nós já falamos. Praticamente todas as religiões das quais nós temos conhecimento jejuam. Então, alguma importância há, alguma relevância há, de um modo geral. Algum benefício pode ser colhido por toda e qualquer pessoa que se dedica à prática do jejum. Ponto. Mas nós estamos falando da nossa fé. Em Cristo Jesus, nós estamos falando dos ensinamentos que o nosso Senhor ministrou para a igreja, ministrou para o seu povo. O jejum também é uma das, na minha opinião, uma das manifestações do luto que nos atinge. O jejum é uma resposta da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito, quando ao nosso redor não encontramos resposta para o mal que nos atinge. A vida de Jó é um exemplo disso. Quando Jó foi alcançado pelo que ele entendeu, uma desgraça, a palavra é essa a palavra. Não graça, não agraciado, desagraciado, desfavorecido. Quando Jó sentiu-se abandonado por Deus e atacado por Deus. Tamanha foi a dimensão do sofrimento na vida daquele homem que os amigos foram até ele, vindo de várias regiões. E os amigos, ao verem, ao contemplarem o sofrimento dele, no primeiro instante, no primeiro momento, nós falamos: meu Deus, que coisa bonita, meu Deus, que cena bonita, o homem perdeu tudo. O homem está sendo atacado por todos os lados, e esses que aí chegam, jejuaram uma semana, ficaram prostrados ao lado de Jó durante uma semana sem pronunciarem uma palavra. Só que a partir do momento em que abriram a boca, começa um debate que trouxe para nós até hoje sabedoria. O sofrimento do justo. O sofrimento do justo. E é isso que o jejum te ajudará, nos ajuda a expressar. Quando o mal nos atinge de tal maneira, ou quando atinge a nossa vida de tal maneira que somos levados a um quadro, a um estado de perplexidade, em que procuramos apoio, sustento, mas a nossa alma, o nosso espírito parece que não encontra o chão, não encontra repouso, não temos onde nos firmar, porque temos a sensação imediata de que Deus nos abandonou. Tamanha a dor, a aflição, a angústia, o desespero contido na alma, no peito, na consciência. Porque aquela dor, aquela angústia, a pessoa busca na sua mente alguma resposta e não tem, porque não dá para compreender, não dá para entender, porque um pai precisa enterrar o filho. Não dá. Nós sabemos que há injustiça sobre a terra, nós sabemos que há injustiça no mundo, mas quando ela atinge algum dos nossos, a dimensão desse mal se torna real. E nem sempre temos a resposta. Aí nos sobrevém o quê? A sensação do luto, a sensação da perda, a sensação do abandono. Aquela dor que não se expressa através do sistema nervoso, é como que uma dor que está contida na alma e não há palavras para expressar.
Não há sabedoria humana capaz de, em palavras, consolar a alma, a mente, o espírito da pessoa que foi tomada por uma terrível aflição. O jejum é a manifestação desse estado. O jejum é a expressão silenciosa dessa pergunta que nós podemos direcionar para o nosso Deus. O jejum é a manifestação contida da dor, da angústia, do sofrimento, da perda. Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Meu Deus, meu Pai, o Senhor Todo-Poderoso, por que permitiu tamanha dor? Perguntas que nós, na nossa religiosidade, não podemos fazer publicamente. Não podemos, não devemos expressar publicamente porque não teremos resposta. Porque todas as respostas que você terá para a sua dor, para a sua angústia, para a sua aflição, elas já foram dadas pelos amigos de Jó. Homens sábios, que aos olhos de Deus, a sabedoria humana é tolice, é loucura. Então você compreende que não há respostas no mundo em que você vive, na sabedoria deste mundo, nos conselheiros, nos psicólogos, nos psiquiatras, nos ministros religiosos, não há resposta. Porque essa resposta não se limita a palavras, ou a conceitos, ou a doutrinas. A resposta que você precisa é a ação, a atuação do Espírito da Consolação. Só Ele, somente Ele, somente Deus, somente o Espírito de Deus pode e vai acalmar a sua alma aflita e angustiada. Então esse desespero para expressar ao mundo, querendo trazer outras pessoas para a sua dor, para o seu lamento, para o seu luto, ele é inútil. Eu não tenho direito de impor a quem quer que seja o meu luto, o meu lamento, a minha perda, a minha dor, a minha aflição, porque eu direciono tudo isso para o meu Deus, para o meu Senhor, para o meu Pai, que me vê na solidão, que me vê na noite escura, que me ouve quando eu nem tenho palavras para expressar o que eu estou sentindo, ou sofrendo, ou aguardando. No Deus que se alegre em mim, apesar de todas as falhas e defeitos que eu e todos podem ver em mim, na minha vida. No Deus que se comprometeu a estar ao meu lado em toda e qualquer circunstância e situação. No Deus que é maior do que a morte. No Deus que é a ressurreição e a vida. Aí você fala, e ainda assim ele permitiu porque ele é Deus. Ele permitiu porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele permitiu, porque é da natureza santa de Deus, permitir que os seus filhos experimentem as alegrias, os prazeres, as tristezas, as dores, as angústias deste mundo e desta vida. Santidade, santificação, espiritualidade não é isolamento, não é fingimento, não é falsidade, não é negação da vida. É entrega. Não é uma mera questão de renúncia à sabedoria ou conhecimento humano. É o ato consciente de reconhecer que na humanidade pecadora não há esse nível de resposta que nós podemos e encontraremos em Cristo Jesus. Por isso que o Senhor Jesus fala, quando você jejuar, filho, não seja como os demais, não seja como os tolos, não seja como os hipócritas, não seja como os artistas, não seja como os dissimulados. Esquece esse mundo de fábula, esquece esse mundo de mentira. Entregue-se ao Senhor seu Deus, calma,
e silenciosamente, no refúgio da sua alma, no refúgio da sua mente, no refúgio da sua consciência, no refúgio do seu lar. Permita que o Espírito Santo sonde o mais íntimo do seu ser. Jejuar como Jesus ensinou é abandonar a teatralização da fé e abandonar a tentativa inútil e vã de apresentar-se diante de Deus como se tudo estivesse bem. Não, Senhor, eu aguento, eu suporto. Se é para ser forte, seja diante dos homens, seja diante do mundo, seja diante das aflições, mas diante de Deus você pode derramar toda a sua fraqueza. Diante de Deus você pode entregar toda a sua dor. Diante de Deus você pode permitir transparecer todo o seu desespero, todo o seu luto. Conheço pessoas que ainda estão em luto e estão lutando para não apresentarem essa dúvida, essa pergunta para Deus, como se isso fosse causar uma indignação no Todo-Poderoso. Os fatos acontecidos, as tragédias acontecidas, a perda, a dor, isso é irrevogável, isso não tem como ser corrigido. As vidas que nós perdemos, nós perdemos. Já foi perdido, não volta atrás. Ainda que você não receba uma explicação, uma justificação, porque Deus não age dessa maneira, Ele tem a devida, a necessária consolação para o seu coração, para a sua mente, para o seu espírito. Entregue-se a Ele. Apresente-se a Ele. Para de lutar contra o Espírito Santo, querendo para Deus demonstrar uma fortaleza que você não é. Você é humano como todos o somos. Você se cansa como todo mundo se cansa. Você se abate como todas as pessoas se abatem. Mas há um refúgio seguro em Deus, em Cristo Jesus. E isso, nem todos têm conseguido alcançar. E isso nem todos têm conseguido receber. Todo esse poder espiritual, todo esse poder transformador, todo esse poder regenerador, todo esse poder de renovação de vida, de ânimo, de coragem, de propósito, de enfrentamento, de entrega, de exposição, de consagração, está disponível para aqueles que creem em Cristo Jesus pela atuação do Espírito Santo. Então, por que não o recebemos? Porque não o buscamos. Porque não o buscamos como o próprio Senhor Jesus ensinou. No mundo de respostas rápidas, né? O fast food da fé, né? O mundo de comida pronta, que tudo tem o mesmo sabor, tudo tem o mesmo gosto. Às vezes nós aderimos à falsa ideia de que as respostas rápidas solucionarão a nossa dor, a nossa vida. Meu irmão, você está de luto, você está em luto, a sua perda é irreparável. Este mal que ocorreu na sua vida já ocorreu, é irrevogável. Deus não só pode usar para transformar em algo que você não é capaz neste momento de conceber, como Ele o fará. O lamento de Jó, os discursos de Jó, a arrogância de Jó, o desespero de Jó. Pode ler o livro de Jó. Não precisa tentar espiritualizar tudo. É um homem sofrendo, expressando o seu sofrimento. Debatendo com os que estavam lá para debater e lançando para os céus os seus questionamentos e alguns muito duros. Mas Deus sempre foi capaz de suportar a nossa fragilidade, a nossa ignorância, a nossa deficiência, a nossa debilidade, as nossas limitações. Jó foi conduzido para um estado de comunhão com Deus que ele nunca imaginou antes que seria possível. Não é
sempre o que nós queremos ou como nós queremos. A vida em Cristo Jesus, ela será vivida como o Senhor Jesus preparou para que nós a vivêssemos. O sofrimento está aí, a dor está aí, o lamento está aí, e o Espírito Santo está aí, pronto, pronto para ouvir a sua dor e para curar as suas feridas. Deus te abençoe. Um bom dia e que o Espírito de Deus te traga consolação e paz.